Instagram. Ah, Instagram. Oi. Agora Ah, o problema tava aí, né? Eu acho que talvez era alguma atualização mesmo. acho que sim, provavelmente alguma atualização do meu, né? Porque eu te via e você não me via. É, deixa eu abrir um negócio aqui. Ah, beleza. Vamos estar aberto aqui. Tava tentando me organizar aqui, mas tá meio difícil. Deixa eu tirar meus óculos aqui, que também ficando Ah, cego. eu também, olha lá. Meu rostinho já não é tão bonito, né? Então tem que dar uma ajeitadinha. Isso assim, que bom que de repente você agora conseguiu participar, né? É, Porque. então, aí agora a gente consegue fazer direitinho. Então tá bom. A gente tinha marcado às 6 mesmo, né? É, então. A Agora gente estão volta a bala. 6 e Porque, assim, 13. eu sempre falo assim que live de Instagram, por mais que você programe, por mais que você coloque uma data, né? O fluxo de entrada, saída de pessoas, algumas vezes é legal, né? Mas nunca Aham. é como na pandemia, né? Na pandemia, É, assim, parecia que o era negócio, uma assim, maravilha. o live que você fazia dava 1.000, 2.000, 10.000 pessoas, era impressionante. E Era. o lance da live eu acho que foi gradativamente caindo, né? Porque, Foi. assim, Eu antigamente tinha mesma. muita paciência. É, então. E era um jeito das pessoas se comunicarem, né? Ver os outros e tal. E agora as pessoas já estão tão acostumados e são poucas as que entram, né? Assim, es- de repente sem ter agendado nem nada, né? E o grande lance, assim, é a pessoa ter algumas vezes paciência, né? De É, assistir do início ao fim. Que hoje a é, vida tá corrida, tá todo mundo meio desesperado, tá todo mundo sem saco para fazer nada. Você fica é, rodopiando o celular assim infinitamente. é. Então, acho que de alguma Isso maneira mesmo. as pessoas. Eu sempre falo, né, que a linguagem do Instagram ela mudou muito. Por estar competindo com o TikTok, os vídeos eles são muito curtos. Sim. Então, assim, você tem que chamar a atenção 3 segundos, passar uma informação muito rápida, se a pessoa quiser assistir alguma coisa, ou ler alguma coisa, ou entender um pouco mais daquilo ali, a pessoa entra na legenda para ler Uhum. alguma coisa, e depois ela pode até te seguir e ver você, por exemplo, habitualmente no Stories, e ela vê um pouquinho mais de um bastidor, alguma coisa assim, porque o Stories talvez hoje tenha muito essa função, né, de você contar o que está acontecendo, né? Pô, fiz É. um vídeo. Eu sempre falo assim, parece que eu tô meio Charlie Chaplin, meio surdo-mudo, né? Porque eu só posso ver vídeos Não, assim. e é engraçado que as pessoas agora só veem stories, né? Nem passam mais a tela. O Sim, negócio é só stories. tem gente que é meio viciado em stories. É. Pelo menos tem algumas pessoas que me seguem, assim, eu sempre vejo as carinhas lá, né? E é engraçado também o fato de que nos stories eu acho que a pessoa vê um pouco mais de uma realidade. Porque você está Sim. falando, você está explicando alguma coisa, né? Você É. apenas não está recompartilhando aquilo que está no feed. Então a pessoa talvez tenha um pouco mais de oportunidade de entender um pouquinho o contexto daquele vídeo. Porque, por Uhum, exemplo, a grande maioria dos meus vídeos que viralizaram são uhum. vídeos muito curtos. Então a pessoa Sim, meio que assim, se chocou com a informação. Tipo, pô, é, isso, né? Deixa eu ler, deixa eu ver se eu entendi. Tanto é que a é. taxa de visualização do Instagram mostrava sempre isso, que a pessoa via mais de uma vez, 2 vezes, 3 vezes, para entender aquele negócio, né? Uhum. A É, pessoa porque passa tão geralmente estava rápido. tentando ler a legenda e É. ficava é, vendo várias vezes o mesmo vídeo, né? Então isso a Uhum. gente consegue até visualizar. Porque assim,
um vídeo curto ele traz muito pouca informação, mas é um Sim. vídeo que consegue ter um alcance assim absurdo. É. E, essa semana eu fiz uma reunião com o pessoal da farmácia Ah, de Campinas, né? Que ah, eu tenho a parceria com eles. E a farmacêutica que é responsável técnica, ela falou assim: aqui, a mãe dela hum. pegou um vídeo e entregou para ela. Falou assim: aqui, vocês não sabem fazer esse negócio lá na farmácia de vocês, não? Tô cheio de manchinha branca. Aí ela olhou o vídeo, assim, quando olhou meu nome, ela falou: mas esse vídeo é do Predson. Ela falou: esse é da farmácia da gente. E a mãe dela, ela falou: minha mãe não. Minha mãe vê Facebook, minha mãe não vê Instagram, minha mãe não é muito assídua de telefone, mas de Ah, alguma maneira ela viu o seu vídeo, alguém mandou para ela e ela aham. me questionou Então, que eu tinha que fazer o creme para ela. é muito bom. Muito bom, né? Tem uma dimensão muito louca. E fora É. também que eu acabei recebendo, assim, muita gente de Portugal, Espanha, França, pessoas de fora do Brasil, Uhum. perguntando que creme era esse, que ativo é esse, por que que esse negócio faz, né? E o pessoal manda mesmo, algumas pessoas cheguei a responder, né? Uhum. Não sou fluente em idioma, mas hoje o Google Tradutor ajuda. Ah, é. E assim, é espantoso, porque na verdade, assim, entrando um pouco dentro do assunto da gente, o quanto que me chocou o fato de que tanta gente hoje tem essa leucodermia. Eu não tinha ideia disso aí. O que eu sempre vi, sempre falei e sempre, muitas vezes, tratei, né, é melasma, mancha escura. Uhum. E aí, esse era muito mais habitual meu tratar pessoas com manchas escurecidas, não com mancha branca. E aí, por Uhum. acaso, fazendo um caixinho de pergunta, a pessoa mandou essa pergunta para mim, se tratava leucodermia. E aí eu falei, cara, eu já vi esse negócio em algum lugar. É. E aí eu peguei uma papelada minha, eu até mostrei nos stories da semana, que eu fui na Consulfarma o ano passado, Tá. visitei lá, conheci até a Sara lá, e Aham. fui apresentado para ela. E essa que eu estava com outra farmácia, né, que me levou. E aí, assim, eu vi o ativo, só que acabei lembrando, fixei isso, que eu até gravei um vídeo lá, até gravei um vídeo do Recall, que Ah. era, que era o ativo O que grande lançamento é porque, na verdade, o Melostem foi lançado antes. A gente fez lançamento dele na Farmashare, que aconteceu em abril do ano passado. E aí a gente falou de novo dele na Consulfarma, né? Mas o grande lançamento era o Recall Skin e o Recall Hair, que que a dois. gente levou para a Consulfarma. E aí foi que eu conheci um pouco a farmácia de vocês, eu falei, cara, tá bom. Aí eu vi ela falando assim, não, porque esse ativo é o mesmo que é produzido para Shiseido. Eu falei, caramba, pô, quem é da Tracto? Não, é Trautec. Trautec, isso, Trautec. Trautec, então, Trautec é o fabricante do Recall Skin e do Recall Hair. O Melostem é do grupo Croda. O Isso, é do. Melostem é da Sederma, que é uma empresa francesa que faz parte do grupo Croda. E aí E me chamou a atenção por conta disso, né? De ter, que na verdade eu acho que vocês trazem ativos de outras empresas, né? Para poder ser sim, comercializado no porque a Brasil. Farm Special é um distribuidor de matérias-primas, né? Então nós importamos e distribuímos e temos muitos parceiros importantes e a Croda é um dos principais. E a Sederma faz parte do grupo, e aí a gente faz a seleção dos ativos que vão ser lançados, né, a cada ano. E a gente fez a seleção do Melostem, inclusive o Melostem foi uma matéria-prima que ganhou prêmio em 2023, prêmio internacional de cosmético inovador na Incosmetics de 2023, porque não tem nada no mercado que trata e poder a mancha branca, né? Então a gente não tem nenhuma outra matéria-prima que trata as hipopigmentações. Então é inovador, né? E é muito bacana porque no ano em que ele foi eleito como
grande novidade e tal no mercado, se falou muito no INCAS, que é o grande congresso médico, né, internacional, sobre a melhora do microambiente celular. E o Melostem é essa matéria-prima que trata o microambiente do melanócito especificamente. Né? Então, por isso que é super bacana e teve um grande impacto no mercado e tal, o lançamento dele. Então, É foi porque muito legal. tanto é assim, a gente tinha até feito um roteirozinho de perguntas, né? Que era, na verdade, que as pessoas mais me perguntavam, que era exatamente, eu também não tentei pesquisar, mas eu não tinha entendido, e agora que você falou, né? Que foi quando foi lançado, né? Tanto é que algumas pessoas me perguntam, né? Falam, pô, mas por que que isso não, ninguém sabe ainda, né? Por que que ainda nenhum médico está sabendo? Hoje mesmo eu conversei com uma médica no período da Uhum. tarde, né? E ela me perguntando sobre isso. E eu falei, cara, é um negócio novo, né? Lançou, é É recente. uma matéria-prima Foi do ano recente, a gente. passado, né? Como você falou, 2023 foi lançado. Então, é que o trabalho para o conhecimento geral das matérias-primas é realmente um trabalho de formiguinha. Então, a gente começa fazendo lançamento nas grandes feiras, para o nosso público, que são as farmácias de manipulação, né? Esse ativo também é apresentado para algumas indústrias, que são as indústrias que nós temos conhecimento e que a empresa já faz venda de outros produtos. E a partir daí a farmácia também começa a trabalhar a matéria-prima, né? Então, na verdade, nós trabalhamos as farmácias e as farmácias vão fazer esse trabalho de formiguinha, divulgando para o médico e falando: olha, doutor, a matéria-prima, porque geralmente são farmacêuticos que fazem a visita médica, né? Inclusive, eu já fiz 8 anos disso antes de entrar na Pharma Special. Eu era representante, visitava dermatologistas e plásticos, enfim. E é um trabalho de formiguinha, porque você vai fazendo a visita, você vai explicando sobre o ativo e as pessoas vão conhecendo pouco a pouco, e aí as farmácias, como vão ampliando essa divulgação, vai se tornando um ativo mais conhecido, e aí, se alguma indústria se interessa pelo projeto, desenvolve o projeto completamente, porque na verdade o projeto na indústria é uma coisa muito diferente do que é feito na farmácia de manipulação. A farmácia de manipulação é aquele acesso rápido a tudo que é lançamento, né? Então, a gente fala que a dinâmica da farmácia de manipulação é muito diferente. Na indústria, você tem entrega de projeto, avaliação de projeto, aí você tem protótipo, você tem todo o processo de aprovação, depois você tem toda a parte de documentação e aí sim o lançamento. Sim. Então, é uma coisa muito mais demorada, né? E E para farmácia de manipulação, isso é tudo muito rápido, é de um dia para o outro. Comprei o produto, apareceu a receita, houve a prescrição, ou o farmacêutico que faz a assistência farmacêutica conversou com uma cliente, avaliou que para aquela cliente era o que ela queria. Vamos lá, vamos fazer. Entrou no laboratório e saiu fórmula pronta, não, né? é mais ou menos por aí, né? Porque no momento que a pessoa me perguntou sobre leucodermia, eu entrei em contato com a farmácia falou, não tem, né? Só que como eu lembrei que era da Farm Special, eu falei, pô, vou entrar em contato, que eu acho que o ano passado eu cheguei a conversar com você rapidamente, pedindo Uhum. alguma coisa, e você falou, pô, tem, né? Aí eu falei, ó, mas como compra, né? E aí o pessoal lá da farmácia já fez cotação, e aí eu já consegui ter o preço em alguns dias. E aí eu lancei o vídeo na sexta sem ter o ativo na farmácia. E aí tanto é que na reunião que a gente teve na quarta-feira, ela falou, Fred, você quebrou a gente. Porque, assim, foi um vídeo que, assim, do nada viralizou. Viralizou, né? E aí, Muito assim, legal, eu já muito botei bacana. preço, e deram o preço na sexta-feira, quanto que tava, que era, em teoria, para vender para aquela pessoa, né? Uhum. E aí, do nada, puf, né? O vídeo deu uma viralizada e na segunda-feira já tinha centenas de pedidos lá e a farmácia, pô, a gente ainda nem comprou, calma.
Eu falei, agora eu tenho que comprar Mas um. chega rapidinho, a farmácia Não, comprando você chega não, 2, 3 rapidinho. dias chega. Só que a gente tinha dimensionado comprar um saquinho, né? Uma quantidade, mas não aquela quantidade que vendeu. Então, eu achei assim muito legal essa dinâmica. E quando eu fui na Consulfarma, eu achei muito diferente, porque assim, eu sou prescritor, não sou farmácia. Uhum, Né? uhum. Então, eu fui a convite de uma farmácia como prescritor dela. Eu achei interessante que depois eu conversando com o pessoal mais antigo lá da feira, lá, né? E aí, exatamente, porque a gente escuta vocês conversando, né? São os donos das empresas, né? Tipo, ó, lançou um artigo falando sobre uma determinada situação, pô, a gente pagou uma pesquisa clínica que é cara, né? E aí depois a gente já produziu o produto. Quer dizer, a gente tá numa linha quase assim, universidade pesquisando e a indústria em cima vendo o que está sendo produzido pelos artigos, para depois botar para dentro da indústria. Que aí depois Uhum. vai para as feiras, né? Que é É, exatamente nas feiras que vocês apresentam para as farmácias. E a farmácia treina os visitadores para ir nos médicos, nos apresentar para o prescritores, nos médico. É, nutricionistas, né? E é. aí depois, nesse finalzinho, que aí a gente acaba conhecendo mesmo e prescrevendo. Então, assim, quando eu fui lá em cima, eu falei, caramba, nossa, que legal saber a novidade antes dos outros. Né? E Uhum, muita é. gente me questionou exatamente isso. Pô, Fred, mas eu não tô achando esse negócio em lugar nenhum. Né? Pô, o único creme que tem é o seu. Eu falei, pô, para mim É, todo mundo já então. está prescrevendo, Porque entendeu? o que eu posso te dizer é que existem alguns projetos para algumas indústrias, para quem foi ofertado e se interessou, né? Mas como o processo da aprovação dos projetos na indústria é mais lento, por enquanto ainda não tem nenhum registro com ele no mercado, mas daqui a pouco vai aparecer. Então, Eu falei, ó, daqui a pouco se L'Oreal, Vichy, La Roche, jeans, sei lá, essas marcas grandes aí, se pega isso aí, daqui a pouco tá em tudo que é farmácia do Brasil. Mas é, enquanto isso, a enquanto gente isso, ainda a está na manipulação frente, está aí para ajudar a gente, é isso aí. enquanto isso, a gente ainda está na vanguarda, ali na frente dessas É, grandes indústrias, possibilitando que as pessoas, né, tenham acesso, né, a esse tipo de é, substância. Porque a grande dúvida que as pessoas, tipo, sempre tinham é, pô, eu fui no meu dermato e o cara disse que não tem tratamento. Né? E agora, desde 2023 para cá, você tem essa possibilidade, né? Então, acho que é bem legal. Eu queria que você explicasse um pouquinho o que é o Melostem, né? tá. O que ele tem dentro do Melostem que faz essa coisa da pigmentar, de voltar a pigmentar, né? Tá, então é assim, olha, o melostem é obtido através da folha de uma planta que se chama Monarda didima. É um processo biotecnológico de obtenção e a gente tem ali um marcador que tem toda essa ação de diminuir o aparecimento dessas manchas brancas. Então, como é que isso acontece dentro da célula e o que a gente sabe? O que a gente sabe é que são muitos os fatores que fazem a gente ter o aparecimento dessas manchas brancas, tá? As manchas brancas costumam aparecer a partir dos 40 anos. Enquanto as manchas escuras costumam aparecer mais tarde um pouquinho, a partir dos 50. A não ser, lógico, quando há um melasma, uma doença de pele e tal, mas o aparecimento dessas manchas senis escuras começa a partir dos 50 e para as brancas aos 40. E são muitos os fatores. A gente pode falar aqui sobre processos inflamatórios. Então, processos inflamatórios crônicos, e a partir dos 25, 30 anos, praticamente todos nós estamos expostos a esses processos inflamatórios crônicos, como doenças crônicas tipo diabetes e outras doenças, inclusive doenças autoimunes. E processos inflamatórios que acontecem no nosso dia a dia, tá? Inclusive, principalmente por exposição solar. E no nosso país, a gente está o tempo todo exposto ao sol, né?
Existe também, lógico, o fator genético da heterogeneidade de pele, e a gente consegue observar muito no pessoal que tem uma ascendência europeia e que tem a pele mais clarinha, essa heterogeneidade acontecendo, e essa heterogeneidade é justamente o aparecimento tanto das manchas brancas quanto das manchas mais escurinhas, né? Então a gente diz os white e os dark spots. E esse produto, o Melostem, vem com o objetivo de tratar o melanócito, que é a célula que produz a melanina, que é o que dá cor à pele, né? E a gente pode falar que ele é um modulador do funcionamento do melanócito. Então, ele é adaptativo. Tanto ele vai melhorar o funcionamento do melanócito, impedindo que esse melanócito pare de produzir a melanina, quanto ele vai, ao melhorar o funcionamento desse melanócito, evitar que haja essa produção excessiva de melanina. Então, ele é um modulador do funcionamento do melanócito. Tá? Agora, o que é super interessante sobre ele é que essa obtenção é toda feita por um processo sustentável. É um processo que tem, inclusive, certificação, eu não sei se todo mundo conhece, uma certificação que se chama EcoCert e Cronos. São certificações que falam sobre o processo de obtenção das matérias-primas, um processo sustentável e todo acompanhado do início ao fim para a obtenção daquelas matérias-primas que têm pureza e naturalidade. Então, ele é 100% natural e, a princípio, não há contraindicações de uso, tá? Então, justamente por ser 100% natural, a princípio não há contraindicação de uso para nenhum paciente. Então, é bem bacana por causa disso. Ah, legal, bacana. Eu sempre alerto muito por trabalhar com extrato vegetal, né? Que as pessoas têm que tomar cuidado, né? Porque, assim, processo alérgico a gente nunca sabe. A gente, Não a tem qualquer como momento, prever. pode ter uma alergia, né? Eu fui Uhum. ter alergia a camarão depois de velho, né? Então, assim, algumas vezes a gente pode ser exposto gradativamente e desenvolver alergia, ou a gente pode, num primeiro momento, ter contato com a substância e desencadear uma alergia, né? A minha filha, por Sim. exemplo, foi tomar aquela nata, aquela coquinho mole do coco verde, né? E Uhum. ela deu uma alergia nela, tipo, devia ter uns 3 aninhos de idade, entendeu? Então, assim, a gente sempre achou que ela ia ter alergia a coco, por conta dessa reação que deu rápido, né? Então, assim, Uhum. meu filho foi no hospital, tomou Plasil, sentiu aquela reação extrapiramidal, né, de ficar nervoso e tal, porque é uma reação alérgica ao Plasil, que é muito comum em diversas É. pessoas. Então, assim, eu sempre Uhum. falo, passa um pouquinho antes o produto no pescoço, na área interna de braço, não deixa, né? Sim, porque a gente não tem como prever quem vai ter algum processo alérgico ou não. Pode ser. Eu acho que Apesar muito da naturalidade da matéria-prima, né? Não é há bom como que você prever. tenha cuidado, né? Com o processo de extração, de purificação, de tudo mais. A gente Uhum. sempre tem que alertar, é o cuidado básico com qualquer tipo de cosmético. Com certeza. De sensibilidade para saber se você tem alergia. Não avermelhou, pode usar. Se Pode usar. depois do uso corrente avermelhar, ficar irritado, descamar, aí significa que você não pode utilizar aquele negócio, tem que fazer uma pausa, né? Uhum. Se É, realmente usou e teve aquela reação muito grande, corre para o hospital que não tem jeito. Tá? Pode é. realmente ter um processo alérgico grave. Mas isso aí é para qualquer. Quem Exceção. está E para assistindo aí qualquer. é Exatamente. para qualquer cosmético, qualquer coisa. Então a Sim. gente sempre tem que ter esse cuidado. É legal ter uma boa extração, ser sustentável, né? Eu, inclusive, essa informação acabei não colocando lá no meu site, né? Eu estava montando lá, mas eu li essa informação, tá? Mas Uhum. é bem interessante, realmente, assim, o ativo, o mecanismo. E, assim, o que eu tenho muita dúvida, né? E eu acho que Uhum. talvez muitas pessoas tenham, e eu expliquei dessa forma, que eu escutei o teu áudio lá, é que, assim, para mancha pequenininha, resolve mais fácil do que aquela mancha que já está em 10, 20, 30 anos. Né? Sim. Justamente porque ali É. dentro tem células vivas, células morrendo e ainda viáveis,
que aí o Isso. mecanismo de ação vai funcionar. É, É isso, né? é muito importante a gente esclarecer que é o seguinte: o melanócito tem um ciclo de vida. E se o melanócito morreu, aí não há o que fazer. Mas quando o melanócito interrompeu a produção da melanina por algum processo, seja um processo inflamatório crônico ou, por exemplo, um processo inflamatório agudo que pode ser causado por um procedimento, pode ser causado pelo uso, por exemplo, de algum ácido que a paciente está usando, que foi prescrito, mas que está usando, fez algum procedimento, por exemplo, um laser mais agressivo em consultório. O médico também não tem como prever, e isso sim pode vir a acontecer. Nesses casos, o melanócito pode ficar preguiçoso, ele parar temporariamente de produzir. E aí, ao usar Melostem, você consegue reverter esses quadros. Então, é importante a gente deixar claro que se é uma mancha antiga, não há o que fazer, né? Ali, se o melanócito já morreu, não há o que fazer. Mas a gente não tem como prever quais são as manchas mais recentes e quais são as mais antigas, porque normalmente a paciente que tem essa heterogeneidade de pele tem essa mistura de manchas mais recentes e manchas mais antigas na pele. E depois eu. Vai, voltei. Oi, voltou. Então, eu estava falando que não há como prever quais são as manchas mais antigas e as manchas mais novas, porque a gente não fica o tempo todo de olho para saber qual é mais nova e qual é mais antiga, né? Então, quando a gente vai fazer o tratamento, e óbvio que também dá para usar essa matéria-prima como um preventivo, você consegue resolver o problema daquele melanócito que por algum motivo parou a produção dessa melanina, né? Mas como o Melostem é uma matéria-prima que melhora todo esse microambiente do melanócito, melhorando a função dele, você tem uma melhora naquelas células que pararam por algum outro motivo. O principal mecanismo de ação no Melostem é que ele bloqueia e diminui a produção de uma enzima que se chama DKK1. Essa enzima é um marcador de o que a gente chama de senescência celular, que é o envelhecimento da célula. Como ele diminui a produção dessa enzima, ele diminui o envelhecimento. Então, quer dizer que esse melanócito volta a funcionar como ele deveria funcionar normalmente. E por isso que você tem a melhora da função geral desse melanócito, e por isso que a gente diz que o Melostem funciona como um modulador da função dessa célula, tanto evitando essa hipopigmentação, quanto evitando uma hiperpigmentação. Legal, já até anotei aqui esse mecanismo de KK1 aí. Depois eu vou fazer DKK1 é a enzima marcadora de uma senescência. nova, uma nova postagem sobre isso. Mas Sim, eu ele achei bem. diminui essa enzima, a produção dessa enzima, em 57%. Então, isso é bem importante, porque como ela um start para o envelhecimento geral da célula, né? Tá até pensando aqui, pô, passar isso num creme é um anti-aging, essa é a verdade, né? Sim, com certeza. Funciona como você está bloqueando o processo de senescência, né? Você fala, todo mundo vai ficar velho, todo mundo vai ter ruga, Com todo mundo vai ter certeza. problema. Mas se você está usando um negócio que vai fazer com que lentifique o processo, pô, é maravilhoso. Maravilhoso. É. Eu acho que é super importante. Eu tenho explicado bastante isso, né? O fato de que, na verdade, a mancha mais jovem, a tendência é sair mais rápido, né? Ou pelo menos ela fechar mais para voltar a produzir melanina, né? Sim, e geralmente isso Essa acontece semana eu das estava olhando, bordas eu do tenho uma centro. manchinha, eu Eu tenho também uma tenho manchinha, uma aqui no braço, e olha que eu sou morena, mas uma eu tenho aqui e tenho a minha umas mulher, duas no a minha outro mulher braço. olhou minha perna e falou: você também tem uma manchinha na perna. E a minha mãe, a minha avó tinha, entendeu?
E de alguma maneira, todo mundo, né? Para mim foi muito impressionante com essa viralização. Parece que, assim, muita gente nos últimos 4, 5 anos passou a meio que proliferar demais essas manchinhas. Tá? Então, eu É, não sei se é um mecanismo que, assim, infelizmente o sol, essa semana eu brinquei, não tá igual a que era 10, 20, 30 anos com atrás. Eu me certeza lembro não. também da praia, né, o Palage, né, quando a gente não podia ir para a praia, e passava Raito de Sol, passava cenoura e bronze, passava Coca-Cola, passava água com sal, para poder dar uma morenada na pele. Principalmente a minha irmã, né? Minha irmã era branquinha, né? Queria ficar morena. E Uhum. fazer todas essas doideiras, né? Para poder queimar no sol, né? E isso era super comum, né? Antigamente o pessoal passava mesmo, não estava nem aí. E Nem não, o pensava, sol né? não queimava. O sol não queimava como queima hoje. É, Né? Então, assim, é. é uma diferença. Assim, há 10, 20, 30 anos atrás, as pessoas, de alguma maneira, assim, nem usavam protetor solar. E Não, hoje, ainda hoje, tem pessoas que não usam protetor. não usam, A gente sim. até lembra de passar o protetor no rosto, mas não passa em braço, Braços, ou passa na colo, perna, no não. colo. O envelhecimento do colo é muito grande. É. Entendeu? O colo, inclusive, é uma das regiões que mais tem essa heterogeneidade de manchas brancas e escuras. Os Uhum. dark e os Muita white mulher spots. usa blusas abertinhas, né? E aquela região Uhum. acaba, né? Pescoço e colo, envelhecendo. Você vê que a pessoa tem até uma pele boa no rosto, No mas rosto, porque ela não trata, não passa nada, não passa creme, não é, passa protetor, não passa nada. é Né? verdade. É. Então, de alguma maneira, assim, houve uma proliferação muito grande. E a pessoa com 40 anos, 40 a mais, que está começando a ter essas manchinhas, né? A primeira manchinha, se você já tem que sua mãe, sua avó já tem, né? Que nem eu, ó, você já Você pode já começar sabe que a virão aprender outras. que é. Então, e aí o Melostem também funciona como um preventivo, porque já que ele vai evitar o envelhecimento dessa célula que produz a melanina, você vai conseguir fazer a prevenção. Quando a gente pensa em aplicar, por exemplo, o creme com Melostem, colo, pescoço, braços, mãos, a gente pensa em prevenir e tratar. E como eu falei, a gente não tem como saber qual é a mancha recente, qual é a mais antiga. Então você vai aplicar e você vai conseguir ver que algumas estão repigmentando, porque são aquelas recentes em que o melanócito não morreu. Então o melanócito volta a funcionar e volta a produzir a melanina e você tem a pigmentação. Agora tem uma coisa que pode, é uma dúvida que pode surgir. Mas será que ele não vai produzir mais melanina e ficar com uma mancha escura? Não. Não por quê? Porque ele é um modulador. Então, tudo que modula, ele acerta a produção para ficar como era inicialmente. Então, ele não vai aumentar a produção a ponto daquela pele escurecer. Ele só vai voltar a produzir o que normalmente ele deveria produzir. Então, isso é que tem que ficar bem claro, porque, né? As pessoas podem achar, mas será que vai hiperpigmentar? Eu corro o risco de ficar com uma mancha mais escura, Sim. não é? Eu tive dúvida, eu particularmente, né? Por conta do seguinte: existem pessoas que têm pelo menos o que eu li, né? É que ele parece que ele tem muito mais efeito na mancha branca do que na mancha escura. Né? Embora ele seja um modulador, pelo menos o estudo até falava, para a mancha branca ele reduz a heterogeneidade, reduz o tamanho de borda em 90 e poucos por cento, mas na mancha Uhum. mais escura era 15, 30%, porque muitas pessoas falavam, eu até vi uma pergunta agora subindo aqui, se ele era bom para melasma. Ao meu ver, né? Você até vê também, ao meu ver, ele não é o ideal para o melasma. Né? Embora ele seja um modulador, a gente tem muito mais outros ativos mais consolidados no mercado, que possuem um efeito talvez até muito mais rápido, por ter uma potência melhor, né? Para realmente reduzir mancha de melasma. Não Sim. necessariamente por manchas senil de envelhecimento, de melanose, né? Solar, melanose senil,
para realmente reduzir, né? Então, O que a o gente meu pode não, ter, né? por exemplo, o que eu, na minha opinião, como farmacêutica, quando você trata o melasma, você precisa usar uma cascata de clareadores, quer dizer, você vai optar por vários tipos de clareadores que vão ter mecanismos de ação diferentes para chegar ao clareamento daquela mancha que tem ali vários fatores que fazem com que a paciente venha a ter esse escurecimento. O Melostem pode ser uma alternativa de ser alguma coisa a mais nesse tratamento. Então, ele não vai ser sozinho o que vai dar o resultado para o clareamento da mancha do melasma. Não. Mas ele vai ser alguma coisa a mais, porque ao melhorar o funcionamento do melanócito, ele também vai ajudar todo esse processo. Né? E a gente sabe que o melasma está muito relacionado tanto a processos inflamatórios, lógico, mas também a gente sabe que o melanócito é uma célula que é cercada por muitos receptores para adrenalina. Então, qualquer fator de estresse do paciente pode levar a esse estímulo do melanócito, né, a produção excessiva de melanina. E por isso que o melasma está muito relacionado a esses processos também. Então, o Melostem seria alguma coisa a mais. Ele não é indicado necessariamente para esse tipo de tratamento. Beleza. Então tá. Eu vi que algumas pessoas postaram aqui algumas perguntas, né? Falando exatamente dessa questão do protetor solar, que antigamente ninguém falava sobre o protetor solar, né? Eu vi minha mãe e minha avó jamais usariam protetor solar, essa é a verdade, né? Mas que agora, hoje em dia, a gente tem falado bastante sobre proteção solar, a importância das pessoas procurarem um bom protetor solar, né? Eu, por exemplo, Sim. tenho um protetor que eu indico para os meus pacientes, que tem um FPS de 125, para quem trata melanoma. Então, acho que algumas vezes é importante a pessoa ter um bom protetor com FPS alto contra UVA, o UVA longo, né? E essas outras situações que a gente tem para melasma. Então, assim, algumas vezes o tratamento de melasma ele tem sua complexidade. São fatores que a gente tem relacionados a todo um metabolismo, né? Eu sempre dou o exemplo Sim. que a mancha que você vê é a pontinha do iceberg. Embaixo tem muitos fatores que a gente tem que investigar, fazer exame laboratorial, Uhum. precisa, de fato, buscar a causa, porque as pessoas querem tratar apenas com creme a consequência, que é a mancha. E, na verdade, não tem que tratar a consequência se a gente não trata o melasma, a causa do melasma. Então, acho que isso é. Com certeza. Não, na verdade, assim, nesses últimos tempos, esses novos veículos para filtro solar têm facilitado também muito o uso das pessoas, né? Porque antes a gente tinha só o filtro solar em creme e as pessoas muitas vezes não gostavam da viscosidade e tal, deixava a pele mais oleosa, etc e tal. Agora, essas novas formas farmacêuticas, como, por exemplo, esse bastão que você mostrou, que é uma maravilha, eu adoro, É o né? stick. Até É tem um ponto. stick que facilita muito a aplicação, dá para a mulherada deixar na bolsa, reaplicar, porque antes também tinha essa, né? Ai, eu aplico de manhã, mas não consigo reaplicar depois, mas agora dá, porque você leva um stick pequenininho dentro da bolsa e pá, O meu reaplica perfeito e... aqui, esse FPS aqui, ele tem proteção de 18 horas. Então, assim, Ah, então, eu falo assim, para homem é a melhor coisa, que eu não vou ficar retocando minha maquiagem. carregando, não tem como, Para a mulher ainda tem esse negócio de dar uma retocada, passa um negocinho, né? É, Mas essa é verdade. uma boa proteção. Mas eu acho que é super interessante essa questão aí. Outra coisa também, Hum, eu sempre explico, eu queria também escutar de você, é o tempo de ação, né? Em quanto tempo, porque as pessoas querem passar o creme conseguem e ver visualizar. o efeito no dia seguinte. E eu falei assim, a gente não está vendendo base pigmentante, né? A gente está vendendo um ativo que ele tem como função Isso. ressuscitar ali o melanócito ali. E Ele vai o melhorar o pico funcionamento normal de uma célula, então não é do dia para a noite, mas assim, não é muito de tempo. renovação celular, algumas vezes demora 60, 90 dias. Né? Eu não sei se de repente o Melostem consegue ter um efeito
um pouquinho mais antes, né? Como é que Então, é? o que a gente tem sobre o Melostem é que a partir de 30 dias as pessoas já conseguem visualizar que está diferente, que a tonalidade está começando a ficar diferente mesmo. E em 60 e 90 é o ideal, né? Mas a partir de 30 dias é um tempo que a pessoa vai ter para já começar a observar a melhora daquela tonalidade nas manchas branquinhas. E o interessante é que ela consegue observar que realmente a mancha foi diminuindo de tamanho, porque a melhora nesse aspecto vem da borda para o centro. Inclusive, não sei se as pessoas também sabem, essas manchas brancas, essas manchas de hipocromia, têm uma topografia diferente na pele. Elas costumam ter uma topografia diferente porque ali você tem um estreitamento nas camadas da pele, porque com uma pele envelhecida você tem um estreitamento da epiderme, né? Então a topografia nessa região é diferente. E o Melostem acaba estimulando síntese e produção do colágeno 17 também. E o colágeno 17 é responsável pela estrutura da junção dermo-epiderme. E aí também você tem uma melhora nessa topografia. Tem inclusive um estudo que a Sederma fez com uma foto da mancha, que vê a profundidade, topografia, etc., da pele. E nesse estudo a gente consegue ver bem essa diminuição do diâmetro e essa melhora na topografia. Então, ele diminui a profundidade dessa mancha branca. É muito bacana. Ah, legal, super interessante, né? Então, outra coisa que isso aí o pessoal pergunta direto, tinha anotado aqui a pergunta também, é que assim, eu estava pesquisando, né, sobre essa planta, né, a monarda, e tem um estudo dela que fala de aplicações cosméticas, que eles fazem alguns estudos com HPLC, né? Eu trabalhei com HPLC durante o mestrado e também no doutorado também, que eu sempre trabalhei com síntese de substâncias, né, biológicas para o coração, né? Uhum. E assim, a gente acabava trabalhando com essas coisas aí, com relação à purificação de proteína, purificação de enzima, e eu acabei trabalhando muito com HPLC. E ele mostrava lá que essa planta ela tem mais de 50 tipos de ativos diferentes que estão ali dentro daquele extrato vegetal ali. E dentre eles o campiferol, tá? Que é uma substância que inclusive é utilizada para vitiligo. Tá? Então, assim, quando eu vi a lâmina de vocês aí, ela falava Uhum. estritamente de mancha branca para Sim. leucodermia. E eu acabei Uhum. recebendo também muita pergunta falando, e para o vitiligo? Será que funciona? Né? No artigo lá falava que um dos ativos, né, podem ser potencialmente, pelo menos está sendo pesquisado no momento, que um dos ativos dessa planta funciona para o vitiligo. Eu não sei se a pessoa, de repente, comprando o creme com Melostem, se ele vai ajudar um pouquinho nesse sentido, entendeu? Então, E a gente sabe ainda que não temos nenhum estudo relacionado com vitiligo, tá? Mas essa ação potente antioxidante do Melostem vai com certeza ajudar no processo, porque é um processo autoimune, é um processo inflamatório. Né? E aí o que a gente pode dizer sobre o vitiligo? Como não temos nenhum estudo falando especificamente sobre o tratamento, o que a gente pode pensar o vitiligo também tem um crescimento a partir da borda. Né? E quando você aplica Melostem, você está tratando aquelas células de melanócitos que estão ainda ali na borda e que ainda estão produzindo melanina. Lógico que, ao melhorar o funcionamento dessas células, você pode evitar o espalhamento dessa mancha, né? O aumento dessa mancha. Então, apesar de não ter os estudos clínicos ainda feitos, né? A gente pode concluir por toda a função e por todas as características da matéria-prima, do Melostem, que ele sim pode ajudar nesse tratamento, evitando que haja um aumento um crescimento da mancha
ali pelas bordas, né? É um jeito ali de ajudar, mas lógico, quem tem o vitiligo tem que procurar o tratamento, é um tratamento até demorado, né? Um tratamento médico e precisa sim de acompanhamento. Se saírem estudos, a gente vai ser o primeiro a divulgar. Legal, legal. Eu achei muito interessante o ativo, gostei bastante. Tenho tentado ler alguns artigos relacionados aí à Monarda, até para trazer essas novidades, né? Está publicando Uhum. alguma coisinha aqui. E uma das perguntas que foram feitas foi exatamente a questão do uso contínuo, né? Se realmente valeria a pena a pessoa, porque assim, quer queira, quer não, as pessoas têm comprado um creme para testar, né? Uhum. E aí a pessoa fala assim, inclusive essa semana aí, teve uma pessoa que falou assim, me manda uma amostra grátis só para eu testar para ver se funciona. E eu tive que explicar para ela, não adianta, né? Porque na verdade, até melhorar a sua pele, 60, 90 dias, então você vai começar a ver bons resultados nessa época. Então uma amostra de uma graminha para testar não é esse Não o é efeito objetivo. Cinderela, né? Não é feito Cinderela, não é uma maquiagem, não é uma pigmentação que o pessoal tem vendido aí, é, inclusive tatuagem para mancha, né? Então, É. acho que é realmente importante as pessoas entenderem que, de alguma maneira, se hoje você tem essa manchinha, né, vale a pena ou não vale a pena a pessoa utilizar, de repente, de maneira contínua? Na minha opinião, vale a pena, porque você vai estar evitando o envelhecimento dessas células, né? E eu indicaria para quem tem, por exemplo, essa heterogeneidade já tem, ou para quem tem na família pessoas que têm essa heterogeneidade. Lógico que o fator genético vai ser importante aí, né? E se a pessoa é uma pessoa que não tem o fator genético, mas está muito exposto ao sol, já se expôs muito quando era mais jovem, ou continua se expondo, a probabilidade dela vir a ter essas manchas é realmente muito maior, né? Porque a gente sabe que a radiação UV está cada vez mais presente e que vai fazer sim esse envelhecimento acelerar e aí a probabilidade de acontecer é maior, né? Então, acho que vale a pena sim. Eu vi aqui a Cida aqui comentando que já comprou dois aí, já para o início do mês, compro mais. É, Mas é mais ou menos por aí, entendeu, Cida? Quem tem mancha tem que tratar sempre, né? A é, mancha, infelizmente, ela é um mecanismo biológico nosso, né, que de alguma maneira o nosso organismo ele é mais suscetível, né, com incapacidade de ter mais proteção antioxidante, a gente inflama com mais facilidade. Tem pessoas que têm essa tendência, ou que são expostas mais ao sol. Então, assim, é necessário, sem dúvida alguma, a pessoa tratar, ir tratando, né? Comprar esse é. creme. E o fato do Melosten, na verdade, ele é um ativo que você pode estar combinando ele com outras coisas. Hoje mesmo eu estava Sim, pedindo para a farmácia um orçamento com PDRN, um orçamento que eu fiz lá também com outros tipos de ativos, além do que esse creme eu fiz com venuciane, cristalite, uhum. Critalide. cristalide, né? E a base do MacMousse, né? Que foi até Uhum. difícil lá comprar o MacMousse lá, mas o pessoal amou. Tá? E eu acho que é interessante, talvez você até falar desses dois outros ativos que estão juntos Vamos com o falar. negocinho, como sendo ativos que ajudam também nesse processo, né, de estar tendo um creme para passar, né? Lógico, o Meloxicam pode ser adaptado para outras coisas, né? Sim, com Outros ativos certeza. clareantes, outros ativos de anti-aging, ativos como Uhum. ácidos. A minha preocupação também é a questão da o que é possível Antioxidantes. fazer com ácidos, né? Então, na verdade, com ácidos a gente não recomenda porque o pH do Melosten é um pH que o ideal dele é ficar a partir de 5 e tal, 5,5. Então, a gente não indica o uso com ácidos fortes, por exemplo, com ácido glicólico, ácido mandélico, tá? Inclusive, Não estou tem. rolando o ácido lactobiônico. Eu não sei exatamente se ele. O pH, depois eu vou até dar uma olhada. Então, aí você precisa ver mesmo o pH, Tem mas pH até
4? O ideal é que fique entre 5, 5,5, e aí ele pode subir, mas ele não pode baixar muito. Ah, entendi. 5, 5,5. Tá? Ah, legal. Eu não sabia, porque eu vi uma forma, o pessoal postando uma forma dele com ácido lactobiônico e também com a glucolactona. Aí eu falei, Então, pô, mas a gluconolactona e o ácido lactobiônico são ácidos, mas não são ácidos fortes. Elas não baixam rapidamente o pH da fórmula. Então, se a pessoa conseguir chegar num pH 5, ok, pode deixar. entendi. Tá? Beleza. Beleza. Vou dar uma sondada na farmácia. Dá uma sondada. Mas falando sobre, por exemplo, o Venuciane, por que a gente indicou o uso do Venuciane nessa formulação com Melostem? Porque o Venuciane é um ativo que vai fazer a proteção do infravermelho. Tá? Ele não é um protetor propriamente dito, mas ele protege as células dos danos causados pelos raios infravermelhos, que são os raios que mais penetram na nossa pele. Tá? Então, são eles que conseguem chegar no núcleo fazendo alterações, inclusive no núcleo, no funcionamento das células. E o infravermelho aumentou muito desde que a gente teve esse aumento da temperatura no mundo, né? Porque o infravermelho é aquele calor que a gente sente propriamente na pele. Então, exemplos de como a gente pode sentir o infravermelho. Quando eu paro o carro numa vaga onde bate sol e eu abro a porta do carro, vem aquele calor. Aquele calor tem o infravermelho ali presente e isso vem para minha pele. Por exemplo, eu estou ali na cozinha, estou fazendo e tal, um monte de coisa, abro o forno, aquele calor tem infravermelho. Abro a tampa de uma panela que estava fervendo, aquele calor também vem no meu rosto e é uma exposição ao infravermelho. Então, o Venuciane é esse ativo que vai proteger o núcleo da célula dessas radiações que podem trazer danos muito sérios para a célula. A gente diz que ele funciona como um termorregulador. Então, ele vai diminuir esses danos causados pelo infravermelho. E é um produto também da Sederma Croda, e não há nenhum outro produto que trate a célula desses danos causados pelo infravermelho. A gente tem vários ativos aí no mercado que tratam os danos do UV, né? Que é um raio que também é danoso, mas ele não permeia tanto, ele não chega a núcleo. E o Venuciane vai fazer essa proteção ao núcleo. Então, ele é esse ativo que vai proteger contra os danos do infravermelho. Já o Cristalide é um ativo que vai trazer mais brilho, mais viço para essa pele. Por quê? Ele faz uma varredura naquelas proteínas que já estão mortas, já estão denaturadas da superfície da pele. Então, aquele aspecto amarelado na superfície da pele, o Cristalide vai trazer esse aspecto de cristal para a pele, justamente porque ele faz essa varredura nessas proteínas denaturadas da superfície da pele. Então, ele tem essa ação antiglicante que a gente fala, e a combinação dos três eu acho que fica bem bacana para o pessoal começar a usar. Eu acho que é uma fórmula maravilhosa. O McMousse eu nunca experimentei, né? Tá. Porque eu sempre falo para as pessoas assim que a base ela ajuda a permear mais o ativo, ela ajuda melhor na espalhabilidade, né? E o mousse eu já não sei tanto porque eu nunca experimentei, né? E aí a minha pergunta também é porque como eu montei o creme com 30 gramas, muita gente me pergunta, será que dá um mês inteiro? Será que ele é bom para espalhar? Como é que é isso aí? Então, ele tem uma ótima espalhabilidade, ele tem um sensorial muito agradável. O Makimousse é um polímero diferenciado, que a gente diz que é um modificador de sensorial, justamente porque ele traz um sensorial siliconado sem ser um silicone. Tá? Então, ele é muito agradável. Eu acho que porque como ele tem uma consistência mais parecida com uma mousse mesmo, ele é ideal para aplicar rosto, pescoço, colo.
Agora, se o paciente for fazer uma formulação para pernas, para braço, é legal que seja alguma coisa mais fluida. Então, vocês podem pensar num veículo mais fluido, uma O serum, loção, serum também. sérum também. É. Ah, legal. Mas, na minha opinião, o Maximus, como ele é mais firmezinho, ele tem uma viscosidade maior, ele é muito bacana para regiões como colo, rosto e pescoço. Ah, legal. Eu vou até ver isso, porque assim, muita gente me perguntou, porque como eu normalmente prescrevo algumas bases, né, como por exemplo Omega Gold, Second Skin, eu sei que essas, quando você faz com elas, como elas espalham bem, elas duram assim 30, 45, 60 dias se bobear de boa. Né? A pessoa passando toda noite e tal, acaba utilizando bem. Pelo menos o feedback dos pacientes sempre é esse, né? Ah, É, mas eu então. comprei, quero renovar na farmácia. Aí, pô, quando é que você fez? A pessoa, não, tem 2 meses. Aí eu falei, Então, por exemplo, 30 gramas do Macmuse daria sim para a pessoa usar por mais ou menos 60 dias, rosto e pescoço, tá? e depois quando Agora, você se a cobrar, paciente vai aplicar braço e perna, aí aí eu teria que ser um. indicaria um veículo mais fluido. É. Entendi. Vou dar uma adaptada, de repente, até colocar outro tipo de base para poder a gente utilizar mais tempo aí. Mas é legal, porque ele tem essa possibilidade de você fazer com outras bases para poder Outros tornar. veículos, sim, com certeza. Você pode brincar com o que você gostar aí de veículo, ele não vai ter nenhum problema na associação. O pessoal está até perguntando se dá para beber. E aí, na verdade, Infelizmente não, também. mas o que dá para fazer é fazer uma fórmula de antioxidantes para uso interno. E aí a paciente vai tomar a formulação de uso interno com antioxidantes, que é sempre super importante, né? E aí vai usar Eu o vi que o pessoal Melostem, pedindo com de quilo, certeza né? os resultados vão ser ainda melhores. Eu vi o pessoal aqui pedindo se dá para fazer de 1 quilo, né? Porque, é assim, toda vez quando eu faço algum creme, algum tratamento, principalmente de melasma, a gente sempre associa, né? Eu sempre falo que a pele tem que se tratar de dentro, não é só com creme, né? Mas a indústria acaba muitas vezes tendo uma oferta muito fácil. Você entra em qualquer farmácia só tem creme. Mas para comprar um Sim, suplemento, um medicamento, algumas vezes precisa de uma receita, passar por uma consulta, né? Então, eu acho que sim. algumas vezes é importante a pessoa entender que dá para você mesclar. Se de alguma maneira você hoje se expõe ao sol e você está com manchas, seja mancha escura ou mancha clara, é porque o seu organismo também está permitindo ser mais suscetível a essa situação. Então, algumas vezes, se você está tomando um antioxidante, um anti-inflamatório, se você está melhorando a qualidade de vitamina, mineral, antiglicante, um monte de coisa que tem aí, com certeza a Uhum. pele é sempre muito melhor do que você só passar um creme. Sim, com certeza, que é o tratamento de dentro para fora, né? Tinha uma última pergunta aqui para não extravasar muito aí o nosso tempo, né? Uhum. Em relação, eu tinha anotado aqui, que é a questão da segurança, né? Se pode a pessoa estar utilizando, uma pessoa que tem pele sensível, se ela pode, de repente, pode estar utilizando. É aquela coisa que a gente conversou no começo, pele sensível, o ideal é fazer o teste, faz um teste atrás da orelha, faz um teste aqui na face interna do braço e vê como ficou, e se não aconteceu nada, não teve nenhuma reação, pode usar sim. Pessoas de qualquer fototipo também podem utilizar, De qualquer branquinho, fototipo. morena. Isso, ele não tem contraindicação em relação a fototipo, ele não é, porque como ele não é um clareador propriamente dito, ou ele não é um ácido que causa descamação, ele vai tratar a célula, não há contraindicação em relação a fototipo. E a questão também de gestante, gente, sempre não pode nunca usar nada, infelizmente. Então, gestante é aquela coisa, não há estudos, e quem vai fazer estudo com gestante, né? Então, assim, vai a critério do médico, como é uma matéria-prima com certificação, com uma extração 100% natural, vai ao critério do médico, mas sem indicação médica, a gente não vai falar que ok, tudo bem, né? Porque
É uma fase muito difícil, né? Então, é assim, difícil no sentido de indicar algum produto e não ter nenhuma reação. Então, né? Como não tem estudos, deixa para o Felizmente. médico ver avaliar o que ele acha. Bem, então, assim, eu acho que pelo menos as grandes dúvidas a gente acabou respondendo, né? E o fato de que, na verdade, é uma substância que ajuda no escurecimento das manchas clarinhas, né? Que ela melhora a qualidade com relação até mesmo ao envelhecimento da célula, que as manchas mais novas são melhor de ser tratadas e prevenidas do que as manchas mais antigas, mas que Com também dá para tratar, certeza. porque não tem muito essa questão de idade, é 40 a mais, né? Porque algumas Uhum. pessoas, infelizmente, eu vejo muito disso, as pessoas falam assim, ah, mas eu já tenho 60 anos, 70, será que ainda vale a pena tratar minha pele? Né? Eu Com sempre falo, certeza. né? Você não é porque você tem 60 a mais que o mundo acabou, não. Que Com hoje a gente está certeza não. pensando em longevidade, né? A gente quer É, chegar nos anos, todos nós. Né? Então, acho que é importante a gente não deixar de tratar a pele. Né? Então, acho que esse ativo é muito interessante. Né? Parabéns aí ao pessoal da Farm Special por ter trazido essa grande novidade para o mercado brasileiro. Tá? E Leila, queria que você desse as suas últimas palavras. Eu acho que as pessoas têm perguntado muito onde compra. Né? Eu estou com o produto pronto já no meu site. Quem quiser, tem um uhum. vídeo que está fixado. Né? Quem tiver interesse pode me chamar no direct. Pode, ou uma dúvida também, se é ou não a manchinha branca, se é ou não leucodermia. Eu sempre deixo a maior liberdade para as pessoas mandar foto. Eu até falei com o pessoal da farmácia, acho que até com você talvez. Estou recebendo um monte de foto de um monte de gente para saber se é ou não leucodermia. Pode mandar foto, olha foto de todo Pode. mundo. Pode mandar, não tem problema. Eu tenho a maior paciência, embora eu tenha uma automatização hoje para responder comentário, né? Eu falo para a pessoa que, assim, se você quiser me chamar no direct, você pode me chamar. Eu vou ter a maior paciência de te responder lá. Gosto de mandar áudio, embora meus vídeos sejam mudos, mas eu falo uma de frente. Eu acho Então, que eu só, é muito legal. Tá? o Você que eu vê gostaria de a falar é, postagem do meu gostei já teve 20 mil comentários. Tem ah, 1,3 então, milhões de visualizações. Então, é, assim, eu acho que é a grande ideia, né, realmente as pessoas procurarem o tratamento. Então, se a pessoa tem e quer tratar a mancha branca, né, pode utilizar o creme como elas têm, pode encontrar no meu site. Quem tiver uhum. dúvida, é só me chamar no direct. Né, e agradeço, Leila, pela sua participação aí. Imagina, eu que agradeço em nome da Farm Special. A gente ficou muito feliz, ficamos muito felizes com a divulgação, o vídeo com muitas visualizações. É um jeito da gente conseguir espalhar o conhecimento, né? Inclusive para outros farmacêuticos, inclusive para farmácias de manipulação que são pequenas, que ainda estão começando, mas é uma matéria-prima que está à disposição aí para todo mundo. As pessoas, lógico, têm que tentar procurar, por exemplo, na farmácia de confiança. A Farm Special distribui para o Brasil inteiro. Então, vai ser fácil de encontrar, né? Você já tem essa fórmula aí pronta para indicar para o pessoal, que é o que a gente tem testado e é o que a gente viu que começou a dar resultado. A gente tem retorno também das farmácias parceiras, as farmácias que já compraram a matéria-prima e fizeram a recompra, agradecendo porque os clientes voltam para fazer a compra, porque os médicos estão indicando, então é super bacana. E eu só queria te agradecer pela oportunidade. Estou aqui para o que você precisar. A gente pode combinar de falar de outras matérias-primas. A Farm Special tem uma gama muito grande de matérias-primas e estou à sua disposição. Ótimo. Eu já ia falar assim, qual é a novidade da Consulfarma? O que está vindo aí? Né? Eu E já vai ter estou coisa olhando para muito legal na Cosfarma. A gente sempre traz matérias-primas super bacanas, né? E a gente já teve lançamento de uma matéria-prima na Farmashare, que foi o Lenise.
que é o primeiro anticorpo monoclonal para uso em dermatologia, para diminuir processos inflamatórios e barrar a ação do TNF-alfa, enfim, super bacana. Depois a gente pode combinar de falar sobre isso. Já estava dando uma olhadinha no Instagram de vocês lá e entender também. Pô, muito legal, né? Para quem tem rosácea, né? Rosácea é pele sensível, né? É, Deve ser muito bacana. Ai, Obrigado, Lina, pela participação. Gina, Valeu por obrigada a trazer você. essas dúvidas que a galera tem aí. Vou salvar a live, depois eu vou picotar a live e tentar Isso! mostrar algumas E a coisas. gente reposta, vai ser super legal. Para a Tá gente certo. tentar atingir e ajudar o maior número de pessoas, né? Isso aí. Isso aí. Então, Obrigada, Fredson. um abraço aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até. E, ó, quem ainda tiver dúvida aí, tá? Pode mandar no direct que eu estou respondendo as dúvidas por lá. Tá bom? E é isso, galera. Quem quiser, né, entrar no meu site, tá? Só me chamar, só deixar comentário aí que depois eu vou chamar lá. Tem também uma automatização nesse vídeo principal que está fixado no meu perfil, mas é importante que a pessoa me siga, porque tem muita gente que não me segue e acaba algumas vezes recebendo a automação, o link não funciona. Algumas vezes o perfil é privado, algumas vezes a pessoa não me segue, né? Então algumas vezes acaba tendo esse bloqueio, que é uma própria proteção do Instagram contra envio de spam. Tá? Então, se você, o seu link não funcionou, me chama que eu mando lá o link manualmente lá. Beleza, galera? Tchau, tchau, grande abraço e boa sexta-feira para todo mundo aí, bom final de semana.